Pastor, doutor Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 3 do nosso grande seminário Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Amados, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre as qualidades, as virtudes e as características das ovelhas, salientando que são animais indefesos, extremamente dependentes do seu pastor. Vamos continuar nesse vídeo de hoje falando ainda a respeito das particularidades que caracteriza o rebanho de ovelhas, falando sobre a importância das ovelhas no mercado agropecuário, ok? Amados, no Antigo Testamento a ovelha foi um elemento muito importante, tendo tomado parte tanto na vida material das pessoas, como também na vida religiosa. A ovelha fazia parte do cenário da vida natural, alimento, leite, economia, dinheiro, mas também fazia parte do cenário religioso, onde eram animais relacionados com o sacrifício. As ovelhas se destacam entre os animais mais importantes do Antigo Testamento, ok? As ovelhas tinham muita utilidade e serviam até como moedas no momento de se fazer algum pagamento. Nós temos exemplos disso na Bíblia, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 17, verso 29, as ovelhas estão sendo usadas ali como alimento, ok? Em Levíticos capítulo 13, versículo 47 e verso 59, vai falar sobre a importância da matéria-prima oriunda do rebanho de ovelhas para a confecção de roupas, utilizando-se da lã ou da pele da ovelha. A própria pele da ovelha poderia ser utilizada como vestimenta. Nós temos isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 37, e lembrar que João Batista se vestia com peles de ovelha. A Bíblia, já no Velho Testamento, se refere à humanidade como um todo, como se fosse um rebanho de ovelhas, ok? Esse cenário, ele é muito comum no linguajar de Deus, na maneira de Deus olhar para a humanidade. Pode ler sobre isso em Isaías 53, verso 6. Vamos ler esse versículo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Está falando da humanidade toda. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja que a imagem de ovelha está conectada, está relacionada com a humanidade como um todo. Davi também se refere ao povo de Israel como se fossem ovelhas. Pode ler isso em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. É interessante saber, meus amados, que Jesus também usou a figura de ovelha, não é? Para a população, para o povo em geral. Podemos ver isso em Mateus capítulo 9, verso 36, quando Jesus compara aquela multidão que está diante dele como se fossem ovelhas que não têm pastor. Vamos ler Mateus 9, 36? Diz assim: E, vendo a multidão, Jesus teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Meus amados, é interessante considerarmos que Jesus se utiliza da imagem de ovelha quando ele se refere a si mesmo com relação à igreja que ele fundou e conquistou. E isso ele o fez durante todo o seu ministério. Leia, por exemplo, João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas
e delas eu sou conhecido. Veja também João 10 e 27, onde Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as a todas, e elas me seguem. Amados, Mateus 26, verso 31, mantém a postura de pastor e novamente se refere aos componentes da igreja como sendo ovelhas. Vamos ver isso, Jesus fazendo isso e registrando Mateus no capítulo 26, verso 31. Então diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Meus amados, Jesus também se refere ao povo de Israel como ovelhas, ok? Veja isso em Mateus capítulo 10, verso 6, onde está escrito assim: mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Jesus também trata a nação de Israel como sendo formada por ovelhas. Veja também Mateus 15, verso 24, onde Jesus respondendo diz: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa imagem de ovelha, ela é muito natural na nossa Bíblia. Deus faz uso dela e Jesus praticamente nos considera a nós como ovelhas do seu pasto. Jesus nos considera a nós, os crentes do século 21, como ovelhas do seu redil. A gente pode ler sobre isso, por exemplo, em João, no capítulo 10 e no verso 16, onde Jesus revela que ainda tem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Ok? João 10, 16. Está escrito assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Vejam então vocês que Jesus mantém a imagem de redil, de rebanho, para a sua igreja, para os componentes da sua igreja. Ok, meus amados? Então o Salmo 23 acaba sendo um salmo de importância extrema para todos nós, porque ele vai nos ajudar a entendermos coisas relevantes no mundo espiritual. O salmista, no Salmo 100, meus amados, cujo autor nós não conhecemos, diz que foi Deus quem nos fez ovelhas do seu redil. Ok? Vamos ler esse versículo? Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Maravilha, né, gente? Precisamos esclarecer, ainda antes de avançarmos, estudando o texto de Salmo 23, que a função do pastoreio na época de Davi, que é quando nós estamos estudando o Salmo 23, ela era uma função extremamente perigosa. Nós vamos ver isso a partir do nosso próximo vídeo, e a maior prova do que eu estou afirmando aqui, que a função de pastor na época de Davi era extremamente perigosa, é quando o próprio Davi relata para Saul que ele enfrentou um leão
que enfrentou um urso a fim de que? Salvar uma ovelha. Ok? Meus amados, Davi passou por sérias dificuldades. Davi passou por sérios perigos, ok? Enquanto pastor das suas ovelhas. Nós vamos ficar por aqui, estaremos dando sequência no nosso próximo vídeo. É quando nós vamos iniciar o estudo do Salmo 23 propriamente dito. E você que assistiu esse vídeo, olha, deixa o seu like aí, viu? Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a divulgar esse trabalho, porque esse trabalho, ele é um trabalho bom, Nós quase não temos mais ensinos nas nossas igrejas, ok? Nós não temos mais aquela doutrina na nossa igreja. Então nós precisamos fazer desse canal do YouTube um instrumento de bênção, particularmente também nesse sentido. Entre em contato conosco aí com os comentários, via os comentários, e nós estamos aqui para ouvir e responder dúvidas e etc. Ok, gente? Fiquem todos com Deus e vamos abraçar esse canal no sentido de aprendermos a respeito de Deus e da sua palavra. Ok? Deus abençoe a todos e tenhamos um bom dia.